Olá, bem-vindo a mais uma análise e eu venho trazer aqui hoje um FII, né, dando continuidade aqui às nossas análises de FIIs que estão mais fora do radar. Eu venho trazer mais um aqui hoje, ou JP11, né, que ele tem pago altos dividendos, Ouro Invest JPP é o nome do FII. Vamos falar aqui o básico sobre ele, se vale a pena ou não, lembrando que nada que eu falar aqui é conselho de investimento ou recomendação de compra e venda, é apenas uma opinião aqui que estou compartilhando com você, certo? Então vamos aqui ver como é que funciona aqui o Ouro Invest JPP. A data de IPO já tem até um certo tempo, 2017, então a gente já pode pegar mais histórico para analisar. O mandato dele é títulos e valores, que isso quer dizer que ele tem que investir até 2/3 do patrimônio dele em papéis, é isso. Né? O segmento dele é recebíveis imobiliários, ele já tem uma relevância aí não muito grande, 0,35% e nota 3 de 5 pelos usuários do Clube FI. Eles não dão uma nota muito boa aí não. Agora as cotações dele. Quando nós vamos ver aqui as cotações, como é um FII de papel, a tendência com o tempo é não ter um ganho de capital com o passar do tempo, ele ficar oscilando ali, mais ou menos andando de lado. Isso é uma característica do fundo de papel. Então, para isso, nós precisamos em um FII de papel, é muito importante a rentabilidade, o dividendo, porque já que ele não tem um ganho de capital real com o passar do tempo, então o que vai nos sobrar é a rentabilidade, são os dividendos, certo? Vamos ver aqui quais são os dividendos que ele tem pago, né, o histórico até agora pelo menos. Ele pagou aqui nesse período, ele vem oscilando, ele não tem oscilações muito grandes, nós vamos ver mais para frente no relatório gerencial porque isso acontece. Mas lá em 2017 ele pagava em torno de 0,60 ao mês, 0,70. Houve um pico aqui de 2,38. Passou um tempo pagando 0,60, 0,70 e ficou mais ou menos nessa faixa aí pela maioria do tempo. Nos últimos 12 meses ele pagou 7,76% e no último mês 0,64%. O que não é um rendimento lá muito interessante quando nós falamos de FII de papel. Nós temos FIIs de tijolo que pagam esse dividendo, mais ou menos. Ele não tem lá uma rentabilidade muito interessante, certo? Agora vamos ver aqui o valor patrimonial. Ele também não está lá com valor tão descontado. Ele está com um pequeno deságio aqui, um pequeno desconto de 2%. E o PVPA dele é 0,98. Então ele está lá quase com preço justo. Quando a gente vai pegar aqui o histórico, né, do PVPA, a gente pode ver que desde 2017 ele tem um PVPA próximo a 1 aqui, vem andando próximo a 1, o máximo que ele esticou aqui foi 1,07 e logo retornou. Teve alguns momentos em 2020 que ele passou bastante, foi a 1,15, mas já desceu de novo. Chegou próximo a 1, como a gente pode ver, e ele andou praticamente durante o período próximo a 1, né, próximo ao seu valor patrimonial. Ele não esticou muito aí, certo? Agora vamos aqui, vamos para o relatório gerencial, ver o que ele traz aqui. O último relatório gerencial dele de maio de 2021. Ele traz aqui algumas informações, alguns CRIs da carteira foram comprados, outros foram vendidos. A taxa de administração dele aqui é 1,05% ao ano. E ele ainda tem uma taxa de performance que é 20% sobre o que excedeu o benchmark que ele traça aí para a gestão. Ou seja, se passar do benchmark que ele traça, vai ser pago 20% em cima do que passar. Né? Aqui ele traz um mini DRE com algumas informações, receitas totais 22 milhões e uma despesa total de 3,159 milhões, que dá um pouco mais de 10% em relação aí a receita, a despesa em relação à receita. Você vê que só de taxa de administração aqui foi 2 milhões e 659 mil, certo? Que é uma dentro da média aí, vamos dizer assim, né? Não tem uma despesa muito alta, nem dentro da média. Aí quando nós vamos ver aqui o histórico dele em relação aos dividendos, como que se compõem os rendimentos dele, a gente pode ver que a receita de CRI está aqui em cinza e receitas de aplicações e outros em azul. Você pode ver que a grande maioria da receita dele vem dos próprios CRIs, ele não tem lá muitas movimentações, pelo menos não nesse período analisado aqui, né? Ele não tem lá muitas operações
enfim, que geram outras formas de ganho. A grande maioria realmente aqui é o CRI, certo? São os CRIs dele, ok? Aqui um gráfico, o resultado gerado e o resultado distribuído. A gente pode ver aqui que ele distribuiu acima, mas aqui o resultado foi superior. Pode ver que aqui em outubro de 2020 também o resultado foi bem superior, que ele distribuiu um pouco mais. Em dezembro de 2020, aqui o resultado foi bem superior em janeiro de 2021. E é isso, às vezes passa um pouco, às vezes ele distribui mais do que gerou de resultado, às vezes gera bem mais resultado do que ele distribui. Agora vamos analisar aqui a carteira dele. Do 100% do patrimônio líquido, ele investe 75% em CRI. Ele não investe tudo em CRI, porque ele ainda tem parado aqui 24%, certo? Desses CRIs, qual é o setor que ele investe? A grande maioria aqui é incorporação, que é um setor bem arriscado, com um risco bem maior, né? Setor de incorporação, a grande maioria, logística 16%, e aí o restante é mais diluído, mas veja só, ele investe aqui no setor que ele tem um pouco mais de risco. Quando a gente vai pegar o tipo de CRI, a gente pode ver que 60% é corporativo, que são CRIs bem mais arriscados, CRIs corporativos, porque tem empresas por trás desses CRIs. Certo? Então, é um risco de uma empresa. É diferente de um risco de vamos ver se ele tem aqui, pronto, de uma residencial, vamos dizer assim, lotes com um custo mais acessível, enfim. Aí o risco já é um pouco menor, né, do que uma empresa. Então, os CRIs corporativos eles têm um pouco mais de risco. Então, a gente pode ver que a questão de risco aqui ele está com a carteira um pouco arriscada, né, aí um risco um pouco maior. Em relação a distribuição do seu indexador, ele é um pouco equilibrado, ele tem 45% PCA, CDI 33%, GPM mais 7%, 22%. Então são taxas que oscilam e pela distribuição que ele tem aqui, elas vão meio que se cancelando. Enquanto uma está subindo, a outra está descendo, então você não vai ver nesse FI, pelo menos se ele manter essa distribuição de indexadores, oscilações muito grandes. Você vai ver uma cancelando a outra, distribuições com menos oscilação. Então, nesse sentido, ele é mais seguro, mas isso acaba, às vezes, você não vai ver grandes resultados, porque um vai cancelando o outro. Quando o IPCA está muito alto, né, o juro está lá mais baixo, aí quando o juro vai subindo, o IPCA vai caindo, aí você não vai ter um resultado muito expressivo com esse FII. Certo? Bom, aqui ele traz a carteira dele. Faltou um gráfico com o duration médio, por exemplo. Duration médio de todos os CRIs. Eu não vi no relatório gerencial. Não tem aqui no relatório gerencial, isso é ruim. Porque o duration é um dado importante para a gente medir a segurança do CRI. E nós não vemos isso aqui, essa informação que ela é importante. Certo? Bom, nós não vemos aqui também o LTV, que é uma informação importante que vai dar razão das garantias para o CRI. Quanto que as garantias valem em relação ao CRI? Nós também não temos, eu vou até pesquisar aqui, LTV, não menciona, só lá no início do documento, então nós não temos aqui o LTV nesses gráficos. Então, só por conta disso, eu já não investiria em um FII que não me traz no seu relatório gerencial essas informações de uma maneira transparente. Só por conta disso, eu já não investiria. Certo? Então, LTV não traz a duration. A gente pode ver aqui que em questão de duration. Duration é o quê? É o vencimento daquele CRI. Quanto maior o vencimento, com maior risco ele vai ter. O CRI, porque a gente não sabe o que pode acontecer, tanto com as empresas como com as taxas de juros, enfim, dos indexadores, se o vencimento for muito longo, for 10 anos, 8 anos. Lá na frente pode ter uma disparada da inflação, que no começo vai dar uma rentabilidade melhor para o CRI, mas pode impossibilitar os inquilinos, né, os credores, enfim. Quem tá pagando, né, os CRIs, enfim, as mensalidades. Pode impossibilitar eles de pagar. E pode dar problema. Então, quanto maior o duration, maior o risco, certo? Duration em média de 2 anos, a gente pode dizer que é bem seguro.
né? Quando a gente vai olhar aqui os durations, a gente pode ver que tem uns com 3 anos, 3. Os maiores durations que eu vi aqui é 4.9, 4.1. A grande maioria aqui é na faixa de 3, 2, que são durations ok dentro do... não são durations altos, tem aqui 6.2 anos. Esses aqui têm um duration um pouco maior. Agora, para a gente saber o duration médio da carteira foi um pouco complicado, porque ele não traz o gráfico aqui, né, com duration. Então fica meio complicado de a gente avaliar aqui, nem o LTV ele também não traz. Aqui ele mesmo faz um rating dos seus próprios CRIs, eles explicam aqui que a maior parte dos ativos são emitidos no âmbito do ICVM 476 e não conta com a classificação de risco emitida por agências de rating. Os agentes de rating não podem classificar esses CRIs em relação ao risco. Então eles mesmos fazem a classificação deles. Então eles classificaram aqui 41% dos CRIs como sendo de risco A-, que é o que? Alta qualidade, segundo eles. Certo? 36% como sendo B+, média qualidade, segundo eles. Então a qualidade é de A- para baixo, a gente tem B+, aqui também, enfim, a gente não tem um rating muito alto. Então são operações de um risco um pouco maior. Eu não encontrei o LTV nem aqui quando ele traz aqui todos os CRIs, enfim, que ele investe. Não encontrei aqui de só quais são as garantias, tal. Não tem muitas informações. Então, gente, para fechar aqui, para concluir, lembrando, né, eu não estou dando aqui opinião, conselho de investimento, estou apenas aqui dando minha opinião pessoal, enfim. Por conta dele não trazer essas informações claras no seu relatório gerencial, os LTVs e o duration, não investiria por conta disso. Já de cara, nem olhei os dividendos e outras coisas, sem olhar isso, só dele não trazer eu já não investiria. Porque para mim, eu tenho que abrir o relatório gerencial, eu tenho que saber exatamente o que está dentro daquele investimento, daquele ativo lá. Certo? E o segundo fator é que as rentabilidades dele não são assim tão interessantes para ser um FII de papel. Como eu falei, o ganho de capital no FII de papel, ele não acontece geralmente, ele anda de lado com o tempo. Então você tem que ter uma rentabilidade um pouco maior, né, um pouco mais expressiva. Ele não traz esse histórico de rentabilidade alta. Então para mim não faz sentido esse FII. Não tem lá grandes vantagens, principalmente porque nós temos outros FIIs de papel que eles têm uma qualidade melhor, pelo menos na minha visão, e para mim esse FII não faz sentido. Então era isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, certo? E não esqueça de baixar o nosso e-book gratuito, Manual dos Fundos Imobiliários, para você aprender mais sobre fundos imobiliários, que o link está na descrição do vídeo, beleza? Um abraço, até mais.